Então, pessoal, essa daqui é a parte 2 do estudo, que fala sobre qual será o papel da igreja em meio a todo ao caos que virá sobre toda a terra no Apocalipse. Se vocês não assistiram a parte 1, recomendo que vocês assistam. Uma informação fundamental e que é o tema principal deste estudo e que muitos desconhecem, inclusive entre os pós-tribulacionistas, que é o meu caso, né? Sou pós-tribulacionista, e é o que de fato prepara a igreja para a grande tribulação, é que a igreja do tempo do fim, ou seja, as duas testemunhas de Apocalipse 11, será dividida em dois ministérios, ministério de Moisés e ministério de Elias. É isto que o Senhor Jesus quis nos passar no Monte da Transfiguração. Lembra daquele texto a respeito do Monte da Transfiguração? Então eu irei estar lendo aqui para vocês Mateus capítulo 17, versículos 1 ao 7, que fala a respeito de Moisés e Elias, aparecendo junto com o Senhor Jesus ali no monte. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, os dois profetas do Antigo Testamento, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. Até aqui. Então vocês veem que aparentemente não tem nada assim demais no Monte da Transfiguração. Apareceu 2 profetas importantíssimos das Escrituras que já haviam morrido há muito tempo, que é Moisés e Elias. Apareceu ali junto com eles, junto com o Senhor Jesus, transfigurado junto com Cristo. Por isso que diz o Monte da Transfiguração. E aí só aparece, você vê que Moisés e Elias não falam uma palavra com os apóstolos, pelo menos no que está registrado na nossa Bíblia, né? E os apóstolos que estavam ali, que eram Pedro, Tiago e João, não entenderam o aparecimento deles ali junto com Cristo. E até dizem, na inocência: é bom estarmos aqui, que eu vou construirmos uma tenda para cada um de vocês, para dar um conforto maior para vocês 3 aí. E você vê que não era esse o caso de aparecerem os 2 profetas ali que já tinham morrido já há um bom tempo, aparecer ali no Monte da Transfiguração com o Senhor Jesus. E eles aparecem, uma voz vinda do alto, que é a voz do Pai, fala: Este é o meu filho a quem me agrado. Ouçam-no. E parece uma luz resplandecente, os apóstolos ficam com temor, e abaixam a cabeça ali com medo, e o Senhor Jesus diz que é para eles não terem medo. E aí, quando eles levantam o rosto, Moisés e Elias simplesmente apareceram. Ou seja, por que o Senhor Jesus fez Moisés e Elias aparecer no Monte da Transfiguração? Porque aparentemente não tem nada ali de muito especial, assim, só o milagre em si, mas qual o sentido de Moisés e Elias ter aparecido ali no Monte da Transfiguração? O que o Senhor Jesus quis passar com isso? Essa relação, relação dos 2 profetas terem aparecido lá, essa relação do ministério de Moisés e Elias, que cairá sobre a igreja do tempo do fim. Ou seja, o Senhor Jesus estava apontando para coisas futuras. Cristo apontando como
uma águia, ele vindo como uma águia, assim como ele veio como uma águia lá no tempo de Moisés e do seu irmão Arão. O próprio Senhor Jesus diz, né, para Moisés: vejam como eu tirei vocês do Egito como uma águia. E sabemos que Deus tirou o povo dele, o povo hebreu do Egito, usando Moisés e Arão, 2 homens, figura de 2 testemunhas. E lá em Apocalipse 11 está dizendo que haverá 2 testemunhas. E Moisés apareceu aqui no Monte da Transfiguração com o Senhor Jesus. E Elias junto. Você acha que isso tudo não está correlacionado? Você acha que o Senhor Jesus quis simplesmente mostrar algo milagroso para eles? Não. Tanto é que, eu não separei aqui o texto, mas tem textos mais para frente que diz, não sei, é um dos 4 evangelhos, não estou lembrado aqui de cabeça, não sei se é Marcos, Mateus, Lucas ou João, um desses 4 que no Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus diz para Pedro, Tiago e João, para eles não contar nada a ninguém. Nada o que? Nada daquilo que eles viram do Monte da Transfiguração. Então, que sentido teria o Senhor Jesus ter feito aquele milagre e pedir para os seus apóstolos guardarem em sigilo até ele morrer na cruz e ressuscitar? Sabe? Então tem muita coisa envolvida e vocês entenderão aqui pelo estudo. Então, pessoal, esses 2 apóstolos, Moisés e Elias, eles estão apontando para as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Isso só vem a se confirmar em Apocalipse 12, versículo 14, na expressão: as 2 asas da grande águia. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, fora do alcance da serpente. Sabemos que a serpente aqui é o próprio diabo, Satanás. Então, pessoal, foram dados à mulher. A mulher aqui é a própria igreja. Muitos que pregam a palavra de Deus, eles não conseguem entender que essa mulher aqui, de Apocalipse 12, versículo 14, está apontando para a igreja, noiva do Cordeiro. E eles, em querer não aceitar essa mulher aqui como a igreja, e o próprio Deus castiga eles, cegando o entendimento deles. Porque se você não consegue interpretar como essa mulher aqui sendo a igreja, o restante do texto não tem validação nenhuma. Acaba espiritualizando tudo. Então vimos aqui, olha os personagens. Mulher. Qual é a mulher? É a igreja, representação da noiva do Cordeiro. E uma águia com 2 asas. Para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto. Então está dizendo que essa mulher, que é a igreja, ela vai ser conduzida através das 2 asas da grande águia. As 2 asas são as 2 testemunhas, e ela vai ser conduzida para o deserto. É um deserto literal, que é para onde iremos se quisermos ser salvos. Porque, sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, metade de um tempo. São 3 anos e meio, reinado do anticristo, 42 meses. Fora do alcance da serpente. A serpente sabemos que é Satanás. Vai estar transfigurado no reinado do anticristo. Entenderam? As peças do quebra-cabeça se encaixando? Então vamos continuar. Todo mundo sabe que uma águia possui 2 asas. O Senhor Jesus não iria destacar uma águia com 2 asas se ele não quisesse chamar a nossa atenção para algo profético. A águia representa o Senhor Jesus e as 2 asas representam as 2 casas de Israel, que são as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Pessoal, Apocalipse 11, diferente de muitos que se dizem mestres que pregam a respeito das 2 testemunhas,
não são dois homens literais, duas pessoas literais que vão estar soltando fogo pela boca lá em Israel, no Apocalipse. Não é. Duas testemunhas, se vocês assistiram, se não assistiram, recomendo que assistam a primeira parte desse estudo. Duas testemunhas está se referindo à própria igreja. É uma porção do povo judeu, uma porção do povo gentil convertido no Evangelho de Cristo, que estará sob o poder e a unção de Moisés e Elias. Como assim, Marcos? O que significa a igreja estar sobre o poder e a unção de Moisés e Elias? Significa que todas as coisas que Moisés fez e Moisés passou, a igreja passará. Todas as coisas que Elias fez e Elias passou, a igreja passará. E mais para frente, no decorrer do estudo, eu vou mostrar para vocês, na prática, através de textos. Por isso que eu estou falando que esse estudo aqui vai ficar muito grande. É muita coisa para falar, muita coisa para provar, para explicar detalhadamente através de textos. Para provar que Deus, ele sempre vem de geração em geração, ele vai passando a unção de geração para geração. Coisas que Moisés fez, o profeta Jeremias também fez. Coisas que o profeta Elias fez, o profeta Eliseu também fez. Não vou ler os textos aqui agora, senão vai ficar muito embolado, mas mais para frente vocês verão. Então você vê que a unção vai passando de geração em geração, até que chega o tempo do fim. Isso não é novidade, pessoal, não é invenção da minha cabeça e de muitos irmãos que pregam isso. Entenderam? O Senhor Jesus não iria destacar uma águia com duas asas se ele não quisesse chamar a nossa atenção para algo profético. A águia representa o Senhor Jesus e as duas asas representam as duas casas de Israel, que são as duas testemunhas de Apocalipse 11. Então, pessoal, elas estarão sobre o poder e a unção de Moisés e Elias. Elas quem? A igreja. Ou seja, o ministério de Moisés e Elias que recairá sobre a igreja do tempo do fim. Então eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 textos em relação a isso que eu acabei de dizer. Vamos começar lendo Êxodo, capítulo 19, versículos 2 ao 6. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. E Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo... O Senhor Jesus aqui vai falar com Moisés, quando ele ainda não tinha se feito carne. Assim que ele tirou o povo do Egito, usando Moisés e Arão. Aí o Senhor Jesus vai dizer o seguinte... Para Moisés dar o recado para o povo hebreu. Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, 2 pontos. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias. Viram? O Senhor Jesus está se colocando como uma águia, com 2 asas. Ora, mas Deus não levantou Moisés e Arão? Sim. Moisés e Arão são as asas da águia que é o próprio Cristo. Entenderam a metáfora que o Senhor Jesus está usando? Essa metáfora que ele está explicando lá no texto anterior que eu li, de Apocalipse 12, versículo 14. Que a mulher foi levada para o deserto sobre as 2 asas da grande águia. Estão entendendo? Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, 2 pontos. Vocês viram o que fiz ao Egito. O que ele fez ao Egito? Derramou as 10 pragas sobre o Egito, para que o rei do Egito permitisse que o povo de Deus fosse liberto. Deus foi minando o poder de Satanás, que estava através do rei do Egito, e mandando as pragas, assim como vai acontecer lá no Apocalipse. Vai ser derramada as taças de Deus lá no Apocalipse. Então, é praga. Assim como aconteceu no Egito, vai acontecer lá no Apocalipse. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias. As asas de águias
a Moisés e Arão naquele tempo, e a águia o próprio Cristo. Eu os trouxe para junto de mim. Trouxe para onde? Eles não foram levados até o Egito? Lá no Apocalipse 12, versículo 14, não diz que a mulher vai ser enviada para o Egito? Pelo amor de Deus, é só linkar uma coisa com a outra. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ora, pessoal, quando o povo foi liberto por Deus e foi levado até o Egito, o povo pôs em prática essa ordenança que Deus colocou? Não. Deus está dizendo, ó, agora se me obedecer. Deus está colocando condições aqui para o povo. Deus liberta o povo, mas ele coloca condições para que esse povo seja sacerdote o dele. Quais essas condições? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. São os eleitos, os ungidos, os eleitos, dentre todas as nações. Só que eles fizeram isso, pessoal. Sabemos, pessoal, que quando Deus, através de Moisés e Arão, levou o povo até o deserto, o que eles fizeram? Ficaram blasfemando, reclamando, atribuíram ao bezerro de ouro todas as grandezas que Deus fez. Disseram que foi o bezerro de ouro que salvou eles, que fez todas aquelas maravilhas com eles. Ou seja, eles cuspiram no prato que comeram. E Deus se irou contra aquele povo. Entenderam? Não é novidade que isso também acontecerá no futuro, quando muitos serem levados até o deserto. Agora vamos para um segundo texto. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10. Numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como as meninas dos seus olhos. Sabemos que a menina dos seus olhos é a igreja. A igreja do Antigo Testamento. Guardou-o como a menina dos seus olhos, como águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Então, pessoal, mais uma vez Deus está se colocando aqui como uma grande águia. Ele está usando as suas asas. Ele está falando, ele o protegeu e dele cuidou. Dele o quê? Do seu povo. Dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos. Quem que a palavra diz que é a menina dos olhos dele? A igreja, a noiva do Cordeiro. Ué, Marcos, mas está falando do Antigo Testamento, está falando do povo hebreu sendo libertado da mão do rei do Egito e levado para o deserto. Igreja não é Novo Testamento? Não, meu filho, você aprendeu errado. Igreja, corpo de Cristo, não é somente no Novo Testamento. Desde Adão e Eva, existe igreja, noiva do Cordeiro. Você não sabe, fique sabendo. Abel era um dos primeiros que foi recolhido como um eleito. Corpo de Cristo, menina dos olhos do Filho de Deus. Entenderam? Então só aí você vê o entendimento errôneo do povo. Achar que igreja é somente no Novo Testamento. Não é. O próprio texto está provando aqui. Está falando do Antigo Testamento, do povo hebreu, e está chamando de menina dos teus olhos. Sabemos que menina dos olhos de Cristo é a igreja. Então a igreja é todo aquele, desde Adão e Eva, todos aqueles que se entregaram de corpo e alma e coração ao Senhor Jesus, obedeceram a sua lei, guardaram os seus estatutos. Não é somente na nova aliança que é a igreja. Está vendo outro entendimento errôneo? E aí vai dizer, guardou como menina dos seus olhos,
como águia, ó, como águia. O Senhor Jesus já se colocando como uma águia. Ele dizendo que desperta a sua ninhada. Qual é a ninhada? É o povo dele. Paira sobre os seus filhotes. Qual é a ninhada? Qual que é os filhotes? É a menina dos olhos, é a igreja. Rei Davi, Jó, Salomão, Moisés, Elias, Arão e tantos outros. Tantos homens de Deus e mulheres de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Menina dos olhos de Deus, a noiva do Cordeiro. Entenderam? E aí vai dizer, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estranho o ajudou. Agora vamos para um outro texto. Agora vamos para Isaías, capítulo 40, versículos 30 ao 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Lembra do texto anterior que diz que a águia é Cristo? Ele estende as suas asas sobre a sua ninhada. Essa ninhada aqui são essas águias, de Isaías 40, do 30 ao 31. Está dizendo, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Ou seja, copiam as mesmas boas obras de Cristo e são levados por Ele sobre as duas asas da grande águia. E passam a ser assim também águias. Nós também passamos a ser como águias, assim como o Senhor é. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui está falando a respeito do tempo de fim, da grande tribulação. O povo sendo levado para o deserto, literal. Agora vamos para um próximo texto. Agora vamos para o famoso Salmo 91, no versículo 4. Onde o Senhor Jesus ele vai se colocar lá no Apocalipse. E, caso você não saiba, o Salmo 91 diz respeito à grande tribulação. Ele vai se colocar como um pássaro. Vamos ver. Ele o cobrirá. Ele quem? O Senhor Jesus. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Então vimos pelo texto que ele mais uma vez está se colocando como um pássaro. Aqui no Salmo 91 ele não deixou especificado se é uma águia ou como em outros textos que ele disse, né? Veja Israel, como eu tentei ajuntar vocês como uma galinha ajunta os seus pintinhos e colocar debaixo das minhas asas. Você lembra desse texto? Acho que até pronunciei errado, né? Acho que é... Como eu tentei, Israel, juntar vocês como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Acho que assim é mais correto o texto. Mas aqui não deixa especificado se ele está se colocando como uma galinha ou se ele está se colocando como uma águia. De qualquer forma, ele está se colocando como um pássaro. Pelo contexto dos textos, eu acredito que é como uma águia, porque está se referindo porque está se referindo sobre o Apocalipse, né, sobre a grande tribulação. Então agora vamos para um próximo texto. Vamos então para Malaquias capítulo 4, versículos 2 ao 3. Mas para vocês quem? A igreja, o corpo de Cristo. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o nome do Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, o sol da justiça, o sol da justiça aqui é o próprio Cristo, se levantará trazendo cura em suas asas. Mais uma vez o Senhor se colocando como uma águia, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral.
ou seja, sendo libertos, né? O curral está falando deste mundo, todo esse mundo aqui aprisionado com todo tipo de doutrina maligna, que nós, de forma espirituais, estamos vivendo no Egito, construindo tijolos para Faraó, edificando esse mundo que está sendo edificado para o fogo. Querendo ou não, temos para comer e beber, temos que trabalhar, e com isso edificamos esse mundo ímpio. Vivemos como bezerros presos no curral. Na sua segunda vinda, ele virá nos libertar. O pastor que vai libertar os seus bezerros, as suas ovelhas do curral. Então ele está colocando aqui na parábola: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão, ou seja, serão libertos, serão ressuscitados, terão seus corpos transformados. A morte não mais habitará em vocês, como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão. Aqui já vai, no versículo 2, falou de ressurreição, tanto de Cristo quanto da igreja. Agora no versículo 3 vai falar da grande batalha do Armagedon. Depois esmagarão os ímpios, aqueles que colocaram a marca da besta e fizeram guerra contra Cristo, a igreja, que vem fazendo guerra, né? Desde que o mundo é mundo. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés. Pessoal, serão como pó sobre a sola dos seus pés, está apontando aqui para julgamento, lago de fogo e enxofre, condenação. O dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui. Então, pessoal, o Senhor Jesus nos confirma esta, abre aspas, teoria, fecha aspas, em Isaías 46, versículo 10, onde ele diz: Deus anuncia o fim desde o princípio, isto é, desde o início da criação, Deus vem revelando o fim do reinado de Satanás aqui na terra. E o início do reinado do Messias, que irá se estabelecer na sua segunda vinda. E para se confirmar essa revelação às igrejas, basta destacar eventos que aconteceram no tempo de Moisés e Elias, e que casam certinho com os eventos anunciados em Apocalipse. Vocês verão o ministério de Moisés e Elias sendo restaurado na igreja do tempo do fim, isto é, as duas casas de Israel, para a igreja batalhar contra o povo do anticristo na grande batalha do Armagedon. Então vamos ler aqui Miqueias, capítulo 3, versículos 8 ao 12. Esse texto que eu estarei lendo aqui, pessoal, ele é tremendo, maravilhoso, porque essa fala aqui de Miqueias, capítulo 3, versículos 8 ao 12, é realmente a fala, o discurso que as duas testemunhas, isto é, uma porção do povo judeu, uma porção do povo gentil, convertidos no Evangelho de Cristo, que estarão sob o poder e unção de Moisés e Elias, irão falar para as nações e para até o próprio povo de Deus rebelde. Então, olha o que eu e você, nós falaremos. Olha qual será o nosso discurso. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Declarar aqui para as duas casas de Israel, né? Rebeldes. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando a lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês,
Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Pessoal, esse texto aqui é tremendo. Vou tentar esmiuçar o texto aqui para vocês. Vamos ler a partir do versículo 11. Seus líderes julgam sobre suborno. Está falando de toda a governança. Não tem muitos homens de Deus que entram para o meio da política, estão lá no meio da política, até dentro das igrejas também, os líderes nas igrejas, tanto no meio político quanto no meio das igrejas, esses líderes, eles julgam visando suborno. São homens corruptos, se apropriam da palavra de Deus, mas não julgam segundo a reta justiça de Deus. Eles aceitam suborno para julgar. Então, seus sacerdotes ensinam visando a lucro. Seus sacerdotes ensinam visando a lucro. Pessoal, não acontece isso nos dias de hoje, nas igrejas? Muitos pastores, muitos homens de Deus, eles não ensinam, eles não escrevem os seus livros e vendem livros, eles se apossam, se apropriam da palavra de Deus e escrevem livros, como que os seus livros tivessem mais validade, mais importância do que a própria Bíblia, que é a própria palavra de Deus. E eles tentam se justificar, dizendo, mas os livros não são de graça, precisamos comprar todo o material para publicar esses livros. Pessoal, por acaso os apóstolos e até mesmo os profetas, eles não usavam materiais para escrever suas cartas? Eles não precisavam gastar dinheiro para se alimentar? Eles não passavam pelas mesmas coisas que os homens de hoje passam? Passaram. Mas você vê em algum momento das Escrituras o apóstolo Paulo falando, pessoal, olha só, para mim escrever essas cartas aqui, gasta dinheiro. Precisa de dinheiro para escrever as cartas. Eu vou vender as cartas, tá? Você quer comprar a minha carta? Você quer comprar a carta de Romanos? Você quer comprar a carta de Filipenses? Quer comprar as cartas? Você vê algum texto que os homens de Deus, eles comercializavam a palavra de Deus? Você não vê. Você vê texto sim, que o povo de Deus ajudava. Cada um contribuía com um pouco para manter, né, tanto para eles se alimentarem, para ter vestimenta, para se locomoverem e comprarem material, mas ele não colocava como um jugo pesado entre o povo, que você tinha que comprar as cartas. As cartas eram distribuídas gratuitamente para o povo de Deus, até que não fosse povo de Deus, era distribuída gratuitamente, era recolhido o dinheiro para comprar o material, mas uma vez que esse material era comprado e as cartas eram escritas, eles distribuíram gratuitamente. Eles não ficavam comercializando, estou vendendo essa carta aqui, hein? É X, estou vendendo essa carta aqui, hein? É tanto, como os homens de hoje fazem. Você quer comprar o meu curso? Você quer comprar o meu livro? Vou abrir uma biblioteca. Já estou lançando o meu 10º livro para falar da palavra de Deus. Esses homens, eles desencorajam o povo de Deus a meditar nas Escrituras, mas em meditar nos livros deles. Cair para dentro, não da Bíblia, mas cair para dentro de livros de Silas Malafaia, sei lá, já até esqueci, tanto tempo que eu não sou ligado a esse pessoal das igrejas, esqueci até o nome desses homens aí famosos aí, que escrevem livros. Eles estão incentivando o povo a não meditar nas Escrituras, mas se meditar no livro deles.
E por isso que há uma grande cegueira no povo de Deus. Porque o povo de Deus não quer mais. Não, a Bíblia não é mais autossuficiente para eles. Eles têm que estudar a Bíblia. A Bíblia fica como um livro à parte, mas o livro de cabeceira deles é o livro desses falsos mestres, desses pastores aí. Entenderam? Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, que devia ser adventista do sexto dia, né? Eles têm como livro de cabeceira os ensinos de Ellen White. Assim como os testemunhos de Jeová têm como livro de cabeceira os ensinos, não vou lembrar agora, aquele homem que fundamentou, que levantou, que criou os testemunhos de Jeová, e tem como livro de cabeceira a torre de vigia. Entenderam? Assim como na própria Igreja Católica tem como livro de cabeceira, não a Bíblia, mas livros de padres, ensinando a adorarem a Jesus, a Maria, a São Pedro, a Santo Antônio, a São Jorge, a todas essas coisas. Não tem a Bíblia como livro de cabeceira. E eu podia ficar falando aqui o dia inteiro de várias religiões que fazem isso. Como dei aqui exemplo, Silas Malafaia, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior. São homens que escrevem livros, vendem livros, ficam cada vez mais ricos, mas a palavra de Deus vai pouco a pouco sendo colocada de lado. E eles vão enriquecendo, pegando textos isolados, fundamentando a sua própria doutrina, defendendo a sua própria placa, e o povo vai ficando longe da verdade. E o profeta Miqueias aqui está denunciando. Seus sacerdotes ensinam visando lucro. Eles até fazem, né? Você precisa comprar o nosso curso para você aprender da palavra. Aí o curso custa R$2.000, R$3.000. Você pode pagar em pequenas parcelas, fora os livros didáticos. Ou seja, é um comércio da palavra de Deus. Quando os apóstolos e os profetas não faziam nada disso quando eles iriam ensinar a palavra. Eles não cobravam para ensinar. E o profeta já está denunciando. Seus sacerdotes ensinam visando a lucro. E seus profetas adivinham em troca de prata. Pessoal, e seus profetas adivinham em troca de prata. Ou seja, de dinheiro. Pessoal, o que vimos hoje? Pastora do Pix, pastor do Pix. Faz o Pix aí, pessoal. Estou aqui na live. Faz o Pix aí que Deus vai me dar a revelação para vocês. Faz o Pix aí. Eles profetizam visando lucro, visando dinheiro. Você não foi curado. Você não voltou a andar. Você não foi curado da tua doença, do câncer. Porque você não está ajudando na oferta. Você não está prosperando no seu trabalho, na sua vida. Você está desempregado porque você está sendo ganancioso. Você está roubando de Deus. Porque segundo eles, quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Eles usam textos isolados, quando na verdade o profeta está denunciando eles mesmos, que se apropriam da palavra dízimo e oferta, dizendo que dízimo e oferta, o sentido dessa palavra, é você dar 10% para a igreja, quando não tem nada a ver com a história. Dízimo são pessoas, são almas. Deus quer como dízimo a nossa vida. Almas. Ele quer almas, Ele não quer dinheiro. Ele não quer bens. E oferta é a nossa vida, em santificação para o Senhor. De fato, tem textos que provam que a palavra oferta também pode ser atribuída a dinheiro, ok? Só que a palavra dízimo não. A palavra dízimo não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com 10% de salário. E Deus está denunciando isso. E eles usam esse texto para dizer que quem não está dando dízimo e oferta está roubando a Deus. Quando Deus está dizendo, na verdade, o contrário. Quem não está dando dízimo e oferta está roubando a Ele. O verdadeiro dízimo é a verdadeira oferta. Isto é, ele está... O que é roubar a Deus, não dar o dízimo e não dar a oferta? É não dar o ensino verdadeiro sobre o que significa dízimo e oferta.
Entenderam? É deixar o povo leigo, é deixar o povo ignorante a respeito do que de fato significa o dízimo e o que de fato significa oferta. Deixar o povo no engano, deixar o povo leigo a respeito disso. Isso é roubar a Deus. Quando você ensina o povo o que de fato significa o dízimo, que eu acabei de explicar, que são almas, são pessoas entregues como oferta agradável, como aroma agradável a Deus, isso é você dar o dízimo para Deus. É você se entregar de corpo e alma para Deus, no dia a dia. Isso é você ser um dízimo para Deus. Primícias. A palavra dízimo e primícia é a mesma coisa. A própria palavra de Deus diz que Cristo são as primícias dos que morrem. Primícia e dízimo é a mesma coisa. É a mesma coisa que estivesse dito. Cristo é o dízimo dentre os que morrem. É o fruto agradável. São os frutos excelentes de toda a terra. Cristo é o primeiro e depois a igreja. Isso é dízimo, não é dinheiro. Dízimo e primícia são a mesma coisa e ambos significam almas, pessoas. Não tem nada a ver com dinheiro. Entenderam? E aí ele está denunciando aqui, ó, esses seus profetas adivinham em troca de prata e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: por isso, por causa de vocês, o Senhor está no meio de nós. O Senhor, nenhuma desgraça nos acontecerá. Isso daqui pode ser traduzido, pessoal, em relação ao povo do pré-tribulacionismo. Quando eles dizem: nenhuma desgraça nos acontecerá, Deus está no nosso meio. Ou seja, a igreja é muito santa, o povo de Deus é muito santo, nada vai acontecer com a gente. Eles se acham muito santos, eles não olham para si mesmos. Que nós precisamos nos santificar, nos melhorar cada vez mais para sermos um exemplo para as nações. Se colocam como um objeto de santidade. E dizem que seremos arrebatados a qualquer momento. Essa mensagem aqui parece que não, mas está falando sim sobre os pré-tribulacionistas. Arrebatamento secreto da igreja. Está dizendo: o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça nos acontecerá. Não é isso que eles ensinam? Pessoal, a palavra de Deus diz que a grande tribulação vai vir, mas não para nós, os eleitos. Amém, irmão? A palavra está se cumprindo, mas fica tranquilo, porque a qualquer momento nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Não fiquem preocupados, pessoal. Isso daí é só o restante. O restante que vai passar pela grande tribulação. Nós não. Nós, os santinhos, não vamos passar pela grande tribulação. Não vamos ser arrebatados. Então fique tranquilo. É isso que a mensagem está denunciando. Ó. Nenhuma desgraça nos acontecerá. Está falando referente aos pré-tribulacionistas. Você acha que não? Lógico que é. Está denunciando eles. Então, só nesse texto aqui você vê um tanto de denúncia que Deus está fazendo.